Olá, papais, olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um ponto muito importante sobre o desenvolvimento infantil e é algo que acontece de uma forma muito especial para a criança é o surgimento da linguagem. É quando a criança começa a pensar. Ela abandona então aquele pensamento de bebê, que era um pensamento muito mais mecânico, muito mais motor, muito mais ligado ao objeto e aos sentidos do que necessariamente a uma linha de pensamento. E ela começa então a ter a linguagem, ela começa a perceber a necessidade das palavras e começa a usar então as palavras. Inicialmente ela imita o papai e a mamãe com a gesticulação e aos poucos ela percebe que ela consegue produzir sons com a língua e com o tempo então ela constrói aí a sua forma de comunicação. Quando a linguagem começa a se solidificar, quando a criança começa a organizar frases e compreender frases e orientações curtas, a gente diz que iniciou-se o pensamento. Então é como se fosse a origem do pensamento na mente da criança. E aí coisas mágicas acontecem. É quando a criança começa a brincar de faz de conta, é quando ela começa a argumentar, ela é capaz de ter intuição. A criança também passa a ter o sentimento da representatividade. Então, às vezes, ela pega uma pedra e essa pedra deixa de ser uma pedra e passa a ser um boneco, uma comida, um carrinho. É o que a gente chama de jogo simbólico, que vocês em casa chamam de faz de conta. E a criança vai viver esse faz de conta com muita intensidade. Isso é fundamental para ela, para a construção da linguagem propriamente dita, para a construção dos aspectos emocionais dela, para ela compreender as relações que se estabelecem entre as pessoas. Então, por exemplo, o papai chamou a atenção dela muito bravo porque ela fez alguma coisa errada. Ela vai chorar, vai ficar sentida, depois ela vai pegar um objeto, que pode ser uma boneca, pode ser um carrinho, pode ser um personagem, depende da criança, do que ela gosta, do contexto dela, e aí ela vai chamar a atenção daquele objeto. Você fez uma coisa muito feia, você me deixou triste, eu não gostei. Ou às vezes, se a criança foi colocada de castigo, ela coloca o brinquedo de castigo, porque é um processo de ressignificação para ela. Então esse brincar, ele está muito relacionado ao surgimento dessa linguagem, a essa nova forma de se relacionar com o mundo. E isso vai aí de 1 ano e meio a 3 e meio, mais ou menos. A gente não pode categorizar as crianças por idade, porque cada criança se desenvolve à sua maneira. Isso aí é uma média, né? Mais ou menos a maior parte das crianças vivenciam essas experiências nesse momento, mas não quer dizer que demorou um pouquinho mais, ou demorou um pouquinho menos, ou foi mais rápido, não seja normal também, não tem nada de errado. E esse faz de conta, a criança vai ser a mãe e vai brincar com a mãe vai ser a filha. Isso é fundamental e é fenomenal, até mesmo para a mamãe e para o papai perceberem como eles são no ponto de vista da criança, né? Assim eles conseguem perceber o que a criança tem de mais marcante para ela dessa interação com a família. Os professores também fazem isso, a gente observa como professor para perceber o que a gente está produzindo e como a criança está recebendo isso, né? Quando eles brincam de escolinha na nossa frente. Bom, e esse faz de conta, esse jogo simbólico, então, ele é uma representação da realidade e ele contribui para a criança ressignificar a sua existência no mundo e ele é fundamental. Então, deixem a criança brincar. Permitir que a criança brinque de faz de conta e participar da brincadeira e no meio da brincadeira criar situações conflitantes. Por exemplo, a criança está brincando com um brinquedo, aí você fala assim, eu queria muito esse, vamos trocar? É uma situação que talvez pareça para quem está de fora, tá criando um conflito com a criança para quê? Tá criando esse conflito porque isso gera aprendizagem para a criança, desenvolve a linguagem dela, porque você vai argumentar pelo que você quer e ela vai ter que pensar sobre o que você argumentou, se faz sentido ou não, e vai ter que contra-argumentar. Então é interessante, nesse processo de construção da linguagem, de faz de conta, brincar junto com a criança e de vez em quando, não é sempre, porque senão a criança não vai ter prazer na brincadeira, mas de vez em quando criar uma situação de conflito para que ela tenha a oportunidade de pensar sobre situações e abrir mão ou não, pensar sobre argumentos ou não, tá bom?
Então esse brincar de faz de conta, ele é fundamental e ele é fenomenal. Até o próximo vídeo.